Comunista bom é ET. Eu sou o Felipe e hoje em dia basta você mencionar a palavra comunismo na internet para alguém surgir com um textão, um meme, uma teoria da conspiração, às vezes tudo ao mesmo tempo. Os debates viraram um campo minado. De um lado, gente tratando Marx como um profeta, do outro, quem acha que comunista come criancinha e não pode ter Bom, alguns comem. coisas. Só que se você acompanha esse canal há tempo suficiente, sabe que não é esse tipo de discussão que nos interessa aqui. Aqui, o nosso foco é no bizarro. Hoje nós vamos falar sobre uma escola de pensamento do marxismo onde o holocausto nuclear é visto como libertação, o verdadeiro socialista é o ET Bilu, o fim do mundo é só o começo de uma nova civilização e golfinhos. Eles gostam muito de golfinhos. Nesse vídeo nós vamos explorar como essa doutrina que nasceu dos escombros da Revolução Russa se fortaleceu durante a Guerra Fria e terminou indo para o espaço. Vem comigo. Depois de bolcheviques versus mencheviques... Vocês sabiam que o Caetano Veloso foi pro espaço com 13 anos, né? Joga no Google lá, Caetano Veloso, 13 anos. Vocês vão se impressionar. Revolução de Fevereiro e Outubro, Domingo Sangrento, Guerra Civil e um monte de coisas que a gente pode se aprofundar no 13 anos o Caetano Veloso tal. Não, ele comemorou os 13 anos de carreira. Foi incrível. Revolução Russa. Finalmente, Vladimir Lenin conseguia estabilizar um pouco todo aquele caos na Rússia e fundar o Estado socialista que tanto idealizou. A famosa União das Repúblicas Socialistas Soviética. E 2 anos depois ele morreu. É aí que entra um nome mais conhecido, até para quem não dá mínima para comunismo. O secretário-geral do partido, Joseph Stalin, assumiu o seu lugar. Indiretamente, porque ele não foi escolhido por vias oficiais, mas era ele quem detinha a maioria. E sabe quem não tinha maioria? Trotsky, um dos principais líderes da Revolução de Outubro e organizador do Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa. Mas a disputa entre Trotsky e Stalin pelo controle do Partido Comunista começou ainda durante a doença. Nunca pergunte a um filósofo francês qual é a sua opinião sobre a idade de consentimento. Nunca pergunte. De Lenin, uma série de AVCs que começaram em 1922 e o deixaram progressivamente incapacitado. Irmão, passou da... irmão, passou das 10, farol vira pisca-pisca, irmão. Não pra mim, porque eu paro em todos os faróis. Para falar, escrever e tomar decisões políticas. Isso quando Stalin já ocupava o recém-criado cargo de secretário-geral. Após a sua morte, essa disputa só se escancarou. Enquanto Trotsky defendia a teoria da Revolução Permanente, que previa a necessidade de expansão internacional da Revolução Socialista para garantir a sua sobrevivência, mesmo que trotskistas em geral sejam acusados até hoje de não explicar direito em termos práticos o que seria isso, Stalin passou a promover a doutrina do socialismo em um só país, desenvolvida com a ajuda de Nikolai Bukharin, salientando a consolidação interna da União Soviética, mesmo em isolamento. Essa doutrina sustentava que, mesmo sem o apoio imediato de revoluções bem-sucedidas em outros países, a União Soviética poderia desenvolver suas forças produtivas, garantir autonomia política e construir o socialismo em seu Todo mundo felizíssimo, né? A galera tá radiante, né, nessa manifestação. próprio território, servindo de exemplo para o restante do mundo, o que rompia com a crença tradicional marxista de que o comunismo pleno só poderia vingar como um fenômeno internacional simultâneo. Após a morte de Lenin em 1924, Stalin consolidou a sua autoridade por meio de alianças estratégicas com outros membros do Comitê Central, como Zinoviev e Kamenev, para neutralizar o Trotsky, que foi gradualmente afastado de seus cargos. Em 1927, Trotsky é expulso do Comitê Central e do Partido Comunista. É a mesma coisa que aconteceu com o Jones Manuel e o Gaio Fato, né? Que eles foram expulsos do PCB. 2 anos depois, em 1929, ele é deportado Aí o Jones Manuel criou o PCBR, beleza? da União Soviética, exilando-se inicialmente na Turquia, mas depois migrou junto com suas ideias para a América Latina. No exílio, Trotsky denunciou a burocratização da União Soviética e fundou em 1938 a Quarta Internacional, que se propôs Tipo, todo país que ele pisava, ele tentava gerar uma revolução comunista interna. Tipo, ele foi expulso da Europa por causa disso. Tipo, o cara que honrava os convites de exílio, né? a ser a sucessora legítima da Primeira Internacional, de Marx e Engels, da Segunda Internacional, que se desfez com a Primeira Guerra Mundial, e da Terceira Internacional, ou o Comintern, iniciada PCBR inútil?
Pra ser inútil, ele precisa existir primeiro, menos que é só uma página de Instagram. Cara, o PCBR tem menos meios de ação do que a Soberana. O Jones Manuel tá há mais de um ano nesse LARP. Eles não vão coletar ficha, eles não vão oficializar a formação do partido. O PCBR é uma página de Instagram do Jones Manuel, cara. É isso. Por Lenin e então controlada por Stalin. E como parece que a história se repete, Lenin morreu 2 anos depois de fundar a União Soviética e Trotsky morreu 2 É o 16 Pro. anos depois de fundar a Quarta Internacional. A diferença é que a morte do Trotsky não foi um acidente. Em 20 de agosto de 1940, na cidade do México, Trotsky foi atacado dentro da sua própria casa por Ramon Mercader, um agente da polícia secreta soviética, e tinha se infiltrado em seu círculo de confiança, usando um disfarce e o pretexto de mostrar um Pardo namoraria uma fã de Dark Romance? Não, cara, eu não tenho interesse em me relacionar com uma mulher com uma diferença de 30 anos pra mim, sabe? Tipo, eu não gosto de Gilf. artigo para revisão. Mercader esperou o momento certo para golpear Trotsky na cabeça com Base de Ramon. uma picareta de alpinismo. Trotsky sobreviveu ao ataque por cerca de 24 horas, mas morreu no dia seguinte, em 21 de agosto. Mercader foi É preso uma diferença de 30 anos e 70 quilos, né? no México. Cumpriu 20 anos de prisão e, ao ser libertado, foi condecorado como herói na União Soviética e em Cuba. A Operação Utka, que se iniciou como Em Cuba, né? de cessar essas oposições comunistas ao modelo stalinista, foi bem sucedida. Mas a herança de Trotsky persistiu, inspirando figuras Mas daí a Gabrita tem alma de velha, né? como Então, Romero Cristalli, o problema é dela. que ficaria mais conhecido como J. Posadas, então militante trotskista na Argentina e que passou a se destacar como organizador de base no movimento operário latino-americano, especialmente entre trabalhadores ferroviários e de frigoríficos. Ao longo da década de 40, consolidou a sua posição como dirigente da seção argentina da Quarta Internacional e, em 1947, ajudou a fundar o Burô Latino-Americano da organização, tornando-se o principal porta-voz na região. A partir desse posto, ele passou a articular seções trotskistas em vários países do Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Chile. Você disse? Articular seções trotskistas em vários países do Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Chile e até o nosso querido Brasil, defendendo uma linha combativa e crítica tanto ao capitalismo quanto à burocracia soviética. E assim, Posadas começou a criar suas próprias ideias à moda trotskista. Tipo, é um RPG política, né? Porque eles se levam muito a sério. Posadas sustentava que as nações do Terceiro Mundo detinham o principal potencial revolucionário necessário para derrubar o capitalismo. Para ele, a revolução viria desses países porque eles tinham uma coisa. Sim. E eles tinham uma coisa, gente pobre, beleza? E você só consegue tocar uma revolução comunista se tiver uma massa gigantesca de famintos. Por isso que você nunca vai ver uma revolução comunista vindo dos Estados Unidos da América, por exemplo. O máximo que eles vão virar é faixa. A coisa mais importante para uma revolução: o saco cheio. Ele também acreditava que uma guerra entre os países capitalistas e socialistas era algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e que essa guerra podia ajudar a acabar Nada aconteceu. de vez com o capitalismo, ainda que ferisse as nações. O Shud sempre espera, né, cara, que algo aconteça. Não, o Shud sempre defende que nada acontece. Eu tento, tipo, não, agora vai acontecer, e vai, eu espero que algo aconteça, mas no final nada nunca acontece, tipo, é uma... socialistas, porque dizia que se os socialistas de verdade, que no caso eram os trotskistas, estivessem preparados, O Shud de esquerda é o trotskista, né? eles poderiam aproveitar O Shud segue vivo, apanha, mas ele sempre vence. esse momento. Pardo conheceu uma Fencel, gordinha, leitora de Dark Romance. Gente boa, é bem divertida, mas gorda. Ela vai ser curada ano que vem pela nova e Eterna Aliança. Fiquei na dúvida, faço investimento tipo Bitcoin ou vou na amiga dela? Vai na amiga dela. Momento de crise para criar um mundo melhor, enquanto outros líderes comunistas Pede pra gordinha. Ô Carla. Me apresenta pra sua amiga aí. viam essas ideias como exageradas. Posadas tinha certeza de Ela lê Dark Romance, o problema nem é ela ser um Land Whale, porque ano que vem ela vai ser curada pela nova e Eterna Aliança.
problema é ela ler Dark Romance. Isso é difícil de tirar dela. Tipo, tirar a gordura dela é fácil. Tirar o Dark Romance da baleia é difícil. Que só depois de um grande choque o socialismo poderia nascer de verdade. E se as coisas já estão esquisitas aqui, com o tempo as suas ideias foram ficando cada vez mais estapafúrdias. Já em 1951, Posadas havia se tornado uma figura influente dentro da Quarta Internacional, defendendo a radicalização do legado de Trotsky. Como assim, nova e eterna aliança? Eu acho que você não assistiu a live de ontem. Não expliquem. E preparando o terreno para teses que marcariam o surgimento do posadismo como uma corrente autônoma nos anos seguintes, mas a gente já chega lá. Na Guerra Fria, quando o mundo se divide entre dois blocos armados, aliás tem um vídeo aqui no canal sobre por que o Brasil jamais será um país de primeiro mundo, Posadas vê um campo de batalha inevitável. A vitória da Revolução Chinesa em 1949 reforça sua crença de que o terceiro mundo é não só um palco, mas o agente... Foi. Eu fui na missa do Roblox. Revolução Mundial, mesmo sem a maturação industrial que se pensava ser necessária. Pardo, conheci em vida 10 doidinhas que afirmaram ler Dark Romance. Todos falaram que tem fetiche em ser estudada. Cara, elas estão consumindo essa basicamente uma romantização disso. Dark Romance é nada mais, nada menos que a romantização do estudo. Segundo, tipo, da cara. Não era preciso que esses países passassem por um longo processo de industrialização para se tornarem revolucionários. Bastava que suas populações estivessem organizadas. A nova aliança é a prova da existência de Deus. A nova e eterna aliança... A aliança é a prova da existência de Deus. A nova e eterna, que vai surgir em 2026, é a espalhação, distribuir essa glória pelo mundo. E prontas. É apenas isso, apenas aguarde, irmão. O ano que vem vai ser incrível. Pra agir diante. Beleza? Porque até então, a antiga aliança estava restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Esse povo escolhido, sabe? Agora não, agora é pra todo mundo. Crises provocadas pelo imperialismo. Cada crise, cada guerra não representa uma anomalia, mas o próprio caminho ideal. O colapso global do capitalismo é inevitável, e se vier em formas de bombas e cidades destruídas, melhor ainda. Posadas afirmava, dos escombros surgirá o socialismo. E uma vez consumada a devastação global, restando apenas os vestígios arruinados de uma civilização. Olha, irmão. Tutos mandou R$10. Nesse papo de viagem tava com um plano de juntar meus manos e fazermos uma aventura. Fazer uma travessia a cavalo pela Cordilheira dos Andes ou pela Patagônia. Deve ser uma P asterisco tá experiência. A cavalo? A cavalo é... Você tá querendo morrer, cara. Você tá querendo morrer, você tá querendo comer de outro jeito. Eu não faria uma travessia dos Andes a cavalo. Eu atravessaria o Uruguai a cavalo. Beleza? Ou, sei lá, ir pra Patagônia, sabe? Pra Patagônia é ok. Ir pro Ushuaia a cavalo. Sabe? Acha estradas alternativas de terra pro cavalo, pra você não do cavalo. E tipo... Porque é do caralho, pô. Acho basic de fazer essa travessia a cavalo. Mas... ação esgotada sob um céu perpetuamente obscurecido por um inverno nuclear. Só então que venham os alienígenas. A corrente já vinha se esfarelando, mas em 1953 acontece o grande cisma da Quarta Internacional. Midsummer Pill. Pô, tá aí, cara. Eu acho que seria uma trip bem interessante atravessar e ir até o Ushuaia a cavalo. O de Trotsky começa a se canibalizar. A crise estourou mesmo quando Michel... O LARP de indo-europeu vai ser gritante, né? Tipo, indo-europeu na Argentina, mas vocês entenderam. Pablo, então... O LARP vai ser brutal, cara. Nossa senhora. Nossa, o tanto que ia larpar. O tanto que eu ia larpar. Principal dirigente do secretariado... Não, aí você vai no verão, né? Você vai no verão. Tipo... Tem uma carruagem e os seus outros... Vai de carruagem e os seus outros amigos vão de cavalo. Propôs a tática do... Minha prima é leitora de Dark Romance. Ficou semanas dizendo que um livro era muito bom por isso e aquilo. Fui tentar ler. Mais assunto com ela. Fui tentar ter mais assunto com ela e decidi ler. No primeiro capítulo, a mocinha era estudada pelo protagonista da forma mais romantizada possível. E eu simplesmente fechei o livro. O tanto que essas meninas... Cara, essas leitorazinhas de Dark Romance... O tanto que essas meninas vão cair no papo de mano que vai transformar elas em
Não tá no gibi. Já deve estar acontecendo já. Já deve estar acontecendo. Tipo, essas minas procurando os caras mais psicóticos possível. O possível. Centrismo prolongado, argumentando que os partidos comunistas tradicionais, apesar de estarem sob controle stalinista, ainda representavam uma via possível de revolução. O que era somos contra o stalinismo, virou somos contra o stalinismo, porém depende. Para o Michel Pablo era necessário que os trotskistas se infiltrassem nesses partidos, operassem por dentro deles e aguardassem as contradições internas. Meu Deus, quanto LARP, mano. Nossa, que LARP. Nossa senhora. Tipo, os comunistas são tão fracassados que eles iam se infiltrar em partidos comunistas pra tentar fazer a revolução. Se acentuarem. Essa proposta até foi recebida com entusiasmo pelos setores mais pragmáticos, mas é claro que foi muito criticada por quem enxergava nisso uma desistência das ideias principais. Posadas, que como você já deve ter percebido não era dado à moderação, não hesitou. Para ele, essa mudança representava uma quebra inadmissível com a estratégia de independência de classe que estava no centro da tradição trotskista. Ele considerava que o entrismo prolongado seria, na prática, um processo de assimilação e não de subversão. Os trotskistas é que seriam engolidos pelo stalinismo e não o contrário. Enquanto muitos discutiam ou buscavam formas de conciliar as divergências, Posadas optou pelo confronto direto. Ele enxergava no novo rumo do secretariado não apenas uma tática equivocada, mas uma rendição política e de princípios que colocava o futuro da revolução nas mãos de pessoas que, segundo ele, já tinham traído os objetivos originais lá da Revolução Russa. E assim como Trotsky em 1922, Posadas, que não tinha maioria, criou o seu novo comunismo. Ele rompeu imediatamente com o secretariado, acusando Pablo de abandonar os princípios fundamentais do trotskismo e trair essa independência de classe dos trabalhadores, tudo que era necessário para legitimar o controle burocrático sobre o movimento operário, o que tanto criticavam nos soviéticos. A partir daí, ele passaria a aprofundar cada vez mais a sua própria interpretação da teoria marxista, estabelecendo as bases do que viria a se tornar o posadismo como corrente. Cagando pra esse vídeo. Nossa, eu tô um pouco... Eu só vou terminar. Ideológica autônoma Tipo, eu estou literalmente um pouco cagando tijolos pra esse vídeo. dentro e depois fora Eu tô mais interessado em discutir Dark Romance do que olhar pra essa... do trotskismo tradicional. Para Trotskismo, essa merda. Comunismo é chato. Posadas, confiar nos partidos comunistas burocratizados era aceitar que a revolução fosse engolida pela máquina estatal. Tipo, eu li... Não, cara, tá mais divertido falar de Dark Romance do que falar dessa aqui. Só que, e aqui o paradoxo vira combustível para sua Eu não aguento mais falar de andar de bêbado de moto. Eu quero andar bêbado de moto. doutrina. Ele também acreditava que a classe operária ainda poderia, de dentro dessas mesmas máquinas, encontrar energia revolucionária suficiente para se rebelar. Se tá lá dentro, subverte. Se não tá, tenta destruir. E é em 1957 que Posadas toma uma decisão definitiva que muda para sempre os rumos de sua teoria política. Ele escreve e circula Eu tô esperando chegar na parte em que o mundo acaba e a nossa ideologia agora vai surgir das cinzas e dominar o planeta. a tese mais importante da sua carreira. A guerra nuclear não é apenas inevitável. Falou, Terberry, boa noite. Essencial. Uma devastação nuclear pode e deve ser encarada como catalisadora da revolução socialista mundial. A destruição em massa causada por um conflito atômico total liquidaria o sistema capitalista, minaria o controle das potências imperialistas e criaria essa janela histórica para a tomada do poder pelos trabalhadores. Ele provavelmente não sabia nada sobre Zuckerberg e outros bilionários fazendo bunkers, mas tudo bem. Com isso, ele se isola ainda mais. Mesmo entre os trotskistas mais duros, poucos estavam dispostos a aceitar a ideia de que a aniquilação de milhões de vidas inocentes Puta ideia de Shud do cara. Meu Deus, ser velho. encarada como algo libertador. Mas para Posadas, o mundo já estava condenado de qualquer forma, e o socialismo não teria outro caminho senão atravessar o fogo do apocalipse. E no meio disso, Fidel Castro e Che Guevara, dois Para o comunismo funcionar, ele precisa destruir o mundo. É. líderes armados e um punhado de combatentes mal alimentados derrubam o regime de Fulgêncio Batista. Para J. Posadas, a Revolução Cubana de 1959 é uma confirmação direta das suas teses. Cuba, um país periférico, dependente e esmagado por décadas de colonialismo e exploração, tinha virado a mesa. E não pela via eleitoral, nem com reforma agrária gradual, mas pela força das armas. Foi E os comunistas brasileiros olharam pra isso e falaram: não, é isso, pô.
Vamos pra guerrilha armada, vamos se enfiar no meio do matagal, nós, estudantes de humanas. Vamos vamos pegar em paus, se for preciso, e tocar a revolução. Felizmente, todos foram exterminados. Esse clima gostoso de guerra, fim iminente e uma pitada de camisa de força que entre 62 e 64 ele rompe de vez com as demais correntes e funda oficialmente a sua própria Quarta Internacional. Posadista. Mas olha pelo lado bom, pelo menos ele não foi arrogante para se colocar como a Quinta Internacional. Mas esse período é importante no rompimento do posadismo com os trotskistas porque foi em 1962 que aconteceu a crise dos mísseis. Posadismo é literalmente só trotskismo com um bagulho de guerra nuclear e fetiche alien e golfinho. Nossa. Ai, cara. Nego, presta atenção no papo de maconheiro e é isso que acontece. Em Cuba, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. A União Soviética instala ogivas nucleares em solo cubano. Os Estados Unidos reagem com um bloqueio naval e ameaçam guerra total. O mundo se prepara para o apocalipse e Posadas se prepara para comemorar. E a Cara, é muito... realmente, é o show de argentino dos anos 60. Porque a gente tá vendo isso? Pagaram, né, pra gente ver isso daqui. E, tipo... apagar a fogueira com gasolina. Ele publica documentos defendendo que a União Soviética deveria lançar um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos. Sim, isso mesmo, atacar primeiro e iniciar definitivamente a guerra nuclear. Esmagar o imperialismo com uma chuva de fogo antes que os capitalistas fizessem primeiro. Segundo Posadas, esse ato eliminaria os pilares do capitalismo global e com eles todo o aparato repressivo que impedia as massas de tomarem o poder. A guerra E esse cara tinha seguidores, né, mano? Óbvio que ele era comunista é tudo filho. destruiria o velho mundo e desse colapso, como fênix das cinzas radioativas, surgiria o socialismo. A sua ideia teve em Cuba a mesma recepção que teve na União Soviética, não muito boa. Os posadistas cubanos passaram a agir de forma cada vez mais militante e defendiam que Fidel Castro era uma liderança contraditória, ao mesmo tempo em que ele representava a vitória socialista de um país periférico contra o imperialismo, também adotava medidas autoritárias que, para os posadistas... Olha, irmão! Sua mãe de Tandem mandou R$10. Pardo, bora atravessar a Patagônia em ponês da estepe. Saquear as vilas argentinas. Aceito ser o beta que leva suprimentos e cozinha, mas me arrume pelo menos um camelo pra montar. Vocês estão lendo muito BAP. Para. Eu tô me controlando pra não abraçar a esquizofrenia. Eu tô me controlando aqui. Eu tô mantendo a sanidade. Vocês podem parar com essas p... Calma lá. É legal, pô. Bacana. Mas calma. Eu tô me controlando aqui. Eu não tô me passando. Eu tô tranquilo. Eu não vou juntar os meus casas e sair saqueando vilas no interior da Argentina. Eu não vou. Então, pode parar. É pra vocês parar também. se aproximavam demais com o stalinismo. Tudo televite, beleza? O governo cubano baniu a seção possadista e Fidel Castro chegou a chamá-los publicamente de pestilentos durante a Conferência Tricontinental em janeiro de 66, um encontro que reuniu lideranças de esquerda do mundo todo para discutir o confronto geopolítico contra as dinâmicas expansionistas do norte global. O episódio marcou o isolamento dos possadistas em Cuba e a sua marginalização dentro da esquerda latino-americana como um todo. Agora autônomo, Posadas cria uma organização que mistura elementos do marxismo-leninista, a ênfase no papel do Ai, cara, por que esse LARP, os caras seguem insistindo nesse LARP, tá ligado? Agora vai, vou fazer minha tese idiota que ninguém se importa, que ninguém vai ler. Partido e da ditadura do proletariado, do trotskismo, a revolução permanente e o internacionalismo, e das suas próprias ideias com alienígenas e golfinhos, porque se a história já não estivesse bizarra o suficiente, ele incorpora à sua doutrina a ideia de que seres extraterrestres existem, já nos visitam e que necessariamente, olha só, são socialistas. E por que, você me pergunta? Porque só uma sociedade comunista em seu modelo pleno, pacífica e colaborativa conseguiria resolver os próprios problemas internos a ponto de desenvolver tecnologia suficiente para viajar. Ele viu Star Trek. Ele assistiu Star Trek. E começou o LARP. Viagens interestelares. Um planeta dividido por guerras, propriedade privada e lucro não chegaria sequer à Lua, muito menos a outra galáxia. Os ETs, então, seriam civilizações avançadas que superaram o capitalismo e agora observam discretamente a Terra, esperando o momento certo para intervir. E esse momento certo Astar Sheran. O cara misturou comunismo com Astar Sheran.
É. depois que as bombas caírem, eles possam nos ajudar a nos É o papo de baforador, cara. O cara tá baforando o loló e faz essa tese. Tipo, depois que as bombas caírem, os ETs vão vir nos salvar e implementar o comunismo. reerguer numa nova terra comunista plenamente, oferecendo ajuda, compartilhando tecnologia e etc. Depois desse E sabe o melhor? Sabe a pior parte? O que torna tudo isso mais ridículo? É que a tese desse argentino maconheiro é o único cenário em que eu consigo imaginar o comunismo sendo implementado no planeta. Tipo, depois que o fogo nuclear dizimou, acabou com a civilização e os ETs chegaram aqui pra botar ordem na casa, aí beleza, aí eu acredito que realmente o comunismo vai ser implementado. Saindo desse cenário, é impossível. Esse período entre 64 e 68, com a criação definitiva da Internacional Possatista e seus textos circulando entre pequenos grupos Esse tipo de ideia que surge num bosque da USP é... revolucionários na América Latina, mas também na França e Itália, Posadas passou Existe um partido possatista que está no Uruguai e está em operação até hoje. É maconha, né? Por isso que o Uruguai legalizou a maconha lá. a tratar a sua doutrina como algo próprio e completo. Ele já não se via mais como apenas um seguidor de Trotsky, mas como fundador de uma nova vertente Pera, o Partido Obreiro Revolucionário? onde o marxismo seria levado ao seu limite. E se quiséssemos saber como chegar no holocausto nuclear que os alienígenas tanto esperavam para nos ensinar comunismo de verdade, e eu amo viver num mundo onde essa frase existe, talvez devêssemos perguntar aos comunistas aqui da Terra. Ian Neves? Claro que não. Kim Jong-un? Tampouco. Lula? Menos ainda. Mais perto, porque se você se aproximar das lulas, você também se aproxima dos golfinhos. Segundo relatos publicados na 14 Times, uma revista dedicada a explorar fenômenos paranormais, O fato que uma merda dessa consegue se autofinanciar ao longo de 443 meses, que dá quantos anos dá 443 meses? e em blogs Foda-se, deixa eu jogar aqui no Google. Ele existe desde 1973. Tem gente que compra. Eu me sinto velho. Eu me sinto muito velho, cara. Chumaludo, Olha o Chumaludo! mandou R$10. Torneiro, tô mirando a sua sogra. Dê a ordem e eu atiro. Assim, e o Achar Chara me falou sobre o posadismo hoje cedo, quando a gente tava tomando café. Ele disse que é coisa e eu concordei. Eu concordo com a Astar Sheran. A Astar Sheran, como sempre, está certo. O General Astar Sheran, líder da frota estelar, nunca está errado. Usem esses arquivos históricos, Mandar um zap pra ele. Posadas se impressionou com os experimentos O Monark falaria uma p dessas? Cara, o Monark definitivamente não falaria esse tipo de coisa. O Monark já acredita em ET, já? Abdução. Alguém acompanha o Monark? Alguém sabe onde o Monark tá produzindo conteúdo? O que o Monark tá falando? Eu não sei. de Igor Tcharkovsky, um pesquisador soviético que estudava partos aquáticos assistidos por golfinhos e formas de comunicação entre humanos e esses animais. Inicialmente interessado no potencial dos partos em ambientes aquáticos para, claro, viabilizar o nascimento de crianças no espaço, já se preparando para os alienígenas, né? Posadas acabou ampliando a sua visão para incluir a comunicação interespécies como parte de um projeto socialista universal. Assim, a gente não tem nenhum registro direto e extenso dele falando sobre golfinhos, mas os seus sucessores garantem que o cara criou Washington Tra. fascínio extra sobre os bichos em seus últimos anos. Para Posadas, os golfinhos não eram apenas criaturas inteligentes, eles representavam um modelo de cooperação e harmonia com a natureza. Cara, quando você tem que olhar pra golfinho pra montar a sua ideologia, porque você tá muito na merda, cara. Puta que pariu, velho. Tipo, existem inúmeros exemplos históricos de civilizações ancestrais que funcionaram. Você pode tomar elementos e notas dessas civilizações. Quando você passa a analisar o mundo animal pra tomar notas, é porque, cara, você é um bosta, você é um animal. Que deveria ser Vai tomar no seu c, beleza? integrado à revolução comunista. Não, cara, a gente não tem que ficar tomando notas de bicho. Chegou no topo da cadeia alimentar pra tipo, nossa, os golfinhos têm algo a nos ensinar. Não! Foda-se o golfinho, filho da p. Feijão humano do cara. Tipo, isso tinha que ser básico, né? E ao avanço científico humano. Basicamente, ele esperava por um futuro onde conseguíssemos nos comunicar com os golfinhos
integrá-los à sociedade. E Pra fazer eles pagar imposto. ele estava certo. Inclusive, existe um documentário sobre isso, se chama Peixonauta. Mas se você curtiu essa maluquice do comunismo intergaláctico, confere lá o vídeo sobre o anarquista que acha que devemos voltar ao macaco. Tem esse vídeo sobre anarcoprimitivismo. Eu passo. Eu passo. Eu não quero falar sobre anarcoprimitivismo. Eu já interagi com essa comunidade retardada. Não. E vários outros muito doidos, tipo esse aqui. Assiste lá, enquanto eu Não. Eu dispenso. O vídeo estava chato, mas no final ele engatou a quinta e ficou interessantíssimo. Bom. Apenas pisque bem devagar.